Fala galera, Jesus Coffee, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. É o nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos juntos aqui. De segunda, todo o foco é numa mesa aqui de comunhão, de testemunho e tal. E de quarta a gente escolhe um tema pra gente conversar aqui, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito o nosso papo de hoje. Ó, tudo que a gente faz aqui no Dizascope tem um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus, e um segundo objetivo também é te dar ferramentas para você formar Cristo na nossa geração. A gente sonha em ver uma nação, em ver uma igreja espalhada por toda parte que se pareça com Cristo. Jesus falava assim, ó, quem me vê, vê o Pai. E que a gente possa falar, quem nos vê, vê a Cristo. Que a gente possa refletir Ele aonde a gente chegar. Então, tudo que a gente vai conversar aqui, todo livro que a gente fala, todo curso que a gente fala para você, toda conferência que a gente te chama, todo evento que a gente te chama, tem um objetivo: deixar você mais parecido com Jesus. Esse é o nosso podcast Copiando Jesus. Então vamos embora pro bate-papo de hoje. Sara. É Sara Guzella. Isso. Aê, acertou. Sara Guzella. Legal. Poxa, que legal. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Poxa, uma alegria muito grande. Eu nunca estive com alguém que escreve ficção. Olha aí, que honra. Aqui, com frequência, vem muitos escritores. Deixa eu Sim. pensar, só pra dizer que eu não tô sendo injusto, né? Vamos pensar. Pastor Emílio, você já… Não. Não. Nossa, maravilhoso, né? Meu Deus. Mas eu acho que não. Eu acho sim, muitos escritores já estiveram aqui. Vários pastores escrevem, né? A partir da ênfase que Deus dá pra eles ali. Sim. Mas ficção, acho que não. Mas muito Olha legal, aí. muito legal de falar um pouco sobre isso. Ele até trouxe o livro aqui, né? A Escolha do Verão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aqui. Mas, Sara, eu gosto muito de perguntar pra galera, lá do início, assim, pra gente entender. Sim. Como é que foi, assim, que você percebeu que a forma que Deus ia te usar tinha a ver com escrita, com livro? Sim, foi um processo, né? Eu sou filha de pastor, meu pai é pastor da igreja metodista. Então eu cresci dentro da igreja, eu cresci no ambiente de missões, porque meus pais, eles enviaram muitas pessoas para Jocum. Eles em si não chegaram a fazer TED, mas a gente estava sempre lá visitando os irmãos, né? As ovelhas do meu pai que tinham ido para Jocum. Então eu sempre cresci com um coração para missões. Tá. Ao mesmo tempo que eu era apaixonada por cultura pop. Desde nova, assim, eu assistia os filmes da Marvel, Star Wars, tudo isso, assim, capturou realmente a minha imaginação, capturou a minha atenção desde nova. Tá. E eu sentia que eu tinha uma certa dualidade ali. Eu ficava, nossa, mas eu queria tanto fazer missões, mas eu também queria tanto trabalhar com cultura, eu queria trabalhar no cinema, eu queria escrever histórias. E até determinado momento da minha vida, eu via como duas coisas separadas. E não que a cultura também era um campo missionário, né? Cara, eu acho que isso ressoa no coração de muita gente Sim. aqui. Porque a gente sempre olhou pra isso como esse aqui é um momento de entretenimento meu. E agora nós vamos fazer a obra de Deus aqui. Sério, exatamente. Sim. Isso aqui é algo que não se encontra, né? Com o chamado missionário, com querer servir a Deus. Até que eu entendi que não era uma coisa só. Mas até lá foi um longo processo, né? Então eu passei a minha adolescência, eu comecei escrevendo poemas. E aí eu começava a rabiscar umas histórias. E eu sempre senti isso muito forte no meu coração. Mas como eu tava ali num processo também de começar a minha caminhada com Deus, a gente não consegue identificar, né? Sim, o que é cada coisa. E eu ficava, gente, mas eu tenho esse sentimento aqui no peito. Será que é só coisa da minha cabeça? Será que Deus não tem algo com isso, sabe? E aí no processo, depois quando eu fui para missões, que eu fui para Jocum, foi quando o Senhor realmente abriu os meus olhos. O C.S. Lewis, ele tem um termo que eu amo, que ele fala da imaginação batizada. Que quando ele leu o George MacDonald pela primeira vez, sabe? Conhece? Eu amo o George MacDonald. Ele leu Fantastes do George MacDonald e ele fala que ele teve essa experiência de imaginação batizada, assim, de ter os olhos abertos e ver Cristo. Que termo maravilhoso. Né? Ele é tão profundo. Eu acho que dá pra gente ficar muito tempo, assim, pensando exatamente no que isso significa. Porque essa capacidade que Deus nos deu de imaginar é uma coisa divina, né? Uma coisa divina. Sim. Eu não sei falar com propriedade, mas eu acredito
que nenhum outro animal imagina, né? Porque a gente é. projeta, a gente… Cria, né? Que cria até história. é uma das nossas crises, né? Porque a Sim. ansiedade tá ligado a isso, Pois né? é, verdade. Eu ficar imaginando um cenário ruim de amanhã, né? Sim. Mas essa capacidade dada por Deus, né? É. E aí a gente às vezes não pensa nisso, né? Precisamos batizar a nossa imaginação, né? Pois é. Então, que a nossa imaginação tem que ser redimida também. Exato, tipo, trazida à forma original, né? A forma pura que o Senhor planejou. Então, assim, nesse processo que eu tava em missões, eu senti que Deus fez realmente isso. Ele batizou a minha imaginação, abriu os meus olhos, me mostrando que tudo aquilo que eu pensava que era uma dualidade, na verdade, é o que a queda, sabe? Tipo assim, sujou e confundiu. Sendo que nele é uma coisa só. A arte, a cultura, elas se encontram nele, na verdade. Isso, e uma outra coisa que eu tenho aprendido é totalmente espiritual. Então, às vezes a gente fala que, não, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar no ministério, aquilo que é o espiritual. Sendo que você tá trabalhando na cultura é algo profundamente espiritual. Muito. Porque existe muita batalha ali, a batalha da mente, batalha de histórias, ideologias e tudo isso que vão sendo passadas através de histórias. Sim. Então, se colocar nesse lugar, entendendo como um campo missionário, que o Senhor também precisa enviar trabalhadores. Me fez abrir os meus olhos e entender, isso aqui é missões, isso aqui é onde eu encontro mesmo o chamado que o Senhor me deu de viver com Ele, de caminhar com Ele, de trabalhar para Ele nesse campo aqui, que é um campo e você diferente. vê, por exemplo, se você pega o C.S. Lewis, que você citou, né, e o Crônicas de Nárnia, que se tornaram um filme. Então, eu acho incrível que muita gente não sabe o que tá retratando, principalmente aquele primeiro filme, né? Que é bem claro do Aslan morrendo no lugar do outro. Então, assim, é bem claro a crucificação e tal. Sim. Então, assim, muita gente não tem ideia do que tá retratando ali. Mas, mesmo a pessoa sem saber, há uma cosmovisão sendo pregada. Então, o que o filme tá dizendo? Olha, o herói entregou a vida, morreu no lugar desse. Então, mesmo que ela não tenha captado a mensagem, ela captou a cosmovisão. Exato. Né? Do que é sucesso, do que é redenção, do que é o fim feliz, né? E o que é o mal, né? Então, eu acho assim que, às vezes, a gente menospreza o poder disso. Exato. Então, e eu percebo muito isso, assim, por exemplo, na minha época, tinha muito a ver, muito assim, na minha época de criança, havia aquela parada com medo do ocultismo. E, sim, em alguns aspectos é real, né? Mas, por exemplo, não, você não pode assistir o Pokémon, é os demônios do bolso. Você não pode assistir o não sei o quê, porque tem um ocultismo. E, em alguns aspectos, em algumas coisas estavam erradas, não tinha, não. Né? Pokémon, por exemplo, era monstrinho de bolso, não era demônio. Mas a gente tava tão preocupado com isso que a gente perdia uma outra coisa. Que era coisas que não tinham ocultismo, eram inofensivas, mas que estava passando pra gente uma cosmovisão completamente errada. Como, por exemplo, mães que estavam falando, não assiste esse desenho aí que é do mal. E ela estava lá assistindo as novelas, que estava pregando pra ela uma cosmovisão a favor do divórcio, a favor da traição, a favor da vingança e tal. E a gente olhar pra isso, cara, isso aí é discipulado, né? É uma forma de discipulado. Exato. Exato. E as histórias fazem isso, assim, o C.S. Lewis, ele tem um livro que chama Sobre Histórias, que ele fala sobre isso, ele fala defendendo a leitura de contos de fadas para as crianças. Ele fala, os pais têm que deixar as crianças lerem, sim, sobre vilões, sobre monstros, sobre criaturas assustadoras, para saber que existe um mal nesse mundo, para entender que existe um mal nesse mundo, mas que ele também já foi derrotado. Então, esse consumo de narrativas, é claro que a gente tem que ter sabedoria. Eu achei bom isso que você falou. Tá acompanhado. Porque tem coisas que realmente, assim, não convém. Tem coisas que tem umas coisas esquisitas. Tem uns venenos a gente conseguir identificar. Porque tem muita coisa nessas narrativas que às vezes a pessoa não é cristã. Mas ela acaba retratando do mundo espiritual sem perceber. Olha só. Como que é, tipo assim, mesmo com a queda, o ser humano ainda tem esse anseio ali pelo Senhor. Ele ainda tem o entendimento de que tem uma batalha, tem alguma coisa a mais. E às vezes autores não cristãos colocam isso também nas histórias deles, que é algo tão intrínseco do próprio ser humano. Sim, de uma graça comum, né? Que tá operando em todos. Exato. E tem sempre vestígios de Deus ali em tudo, né? Muito bom, muito bom. E como é que foi pra você, tipo assim, cara, eu vou escrever? Por quê? Porque a escrita, ela tem um aspecto meio místico nela, no sentido assim… Entende o que eu vou falar de místico? No sentido de, tipo assim…
Aí ela lançou um livro. Aham. Então, cara, Tipo assim, lançar um livro, né? Eu sou uma escritora. Escrever 400 na páginas. nossa cultura é uma coisa uau, né? Sim. E eu vejo pessoas falando assim, poxa, mas quem sou eu para escrever, né? Você está citando aqui um C.S. Lewis, né? Você está citando aqui o Tolkien. Você está citando assim, nossa, quem sou eu para escrever? Quando é que foi que você rompeu com isso? Você falou assim, não, eu vou escrever. Sim. Eu vou lançar. Não, isso faz total sentido, porque eu acho que a gente tem essa ideia de, tipo, o que são escritores, onde vivem, o que comem, como que eles… Sabe? E eu tinha um pouco isso, assim, eu sempre quis escrever, sempre quis, desde meus 11, 12 anos. Eu comecei a rascunhar algumas histórias. Eu tenho um irmão adolescente, e eu falo assim, gente, eu era adolescente estranha, porque nessa época ninguém sabe exatamente o que quer ser, tá nesse processo, né? Eu, com 12 anos, tava lá, eu vou ser escritora, acabou. Mas eu demorei até eu conseguir chegar nesse lugar mesmo, da escrita, né? De escrever. E aí, eu comecei histórias, não terminei na minha adolescência. Só que na minha adolescência eu também não tinha esse entendimento do chamado nas histórias. Então eu acho que foi uma coisa boa mesmo para aquele tempo. Boa não ter terminado. Exato, não era para aquele tempo, né? Sei. E aí eu fui para missões, eu fui para Inglaterra, eu fiquei 2 anos servindo na Jocunda Inglaterra. E lá foi esse tempo que o Senhor alinhou muito o meu coração, propósito. Eu fui muito impactada por narrativas e eu consegui ver esse peso, assim, sabe? Consegui olhar do mundo espiritual mesmo. Histórias que me fizeram muito, muito, muito mal e que eu consumi na minha adolescência que eu não deveria ter consumido. Olha só. Sabe? Histórias que curaram aquilo que outras histórias feriram. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei uns 2 anos meio que num limbo. Tipo, Senhor, eu vivi um tempo tão bom com o Senhor. Eu acreditava tanto que a gente ia viver tantas coisas juntos. Eu acreditava tanto que eu ia presenciar o Senhor fazendo algo na cultura. E parecia que nada acontecia. E aí entrou a pandemia. E a pandemia, pra mim, foi esse sacode, assim, que eu falei, olha, eu vou sentar. Porque a gente, dentro de casa, né, não tinha muita coisa pra fazer, Sim. A cabeça não tava boa. Falei, não, quer saber? Eu vou sentar e eu vou escrever esse livro, que foi A Escolha do Verão. E eu lembro que eu fiz esse compromisso comigo mesma. Eu falei assim, olha, pode ser horrível. Eu posso escrever pra eu descobrir que eu não sou escritora. Eu posso escrever pra eu descobrir que eu não levo jeito, que eu não vou publicar e que é isso. Mas eu preciso terminar, eu preciso concluir, eu preciso chegar nesse lugar de falar assim, tá bom, eu tentei. Não era da vontade do Senhor, Ele mostrou que não era, mas eu pelo menos fiz a minha parte, sabe? Ele pelo menos me encontrou ali fiel, lutando, fazendo algo, né? E aí foi o processo que eu escrevi. Eu demorei uns 8 meses, mais ou menos, para escrever o livro. E o processo de escrita é uma coisa assim, é uma coisa muito esquisita. É esquisito, é a melhor palavra, assim, cada livro tem o seu próprio ritmo. Esse é A Escolha do Verão, como foi… E cada escritor tem o seu próprio ritmo. Cada escritor tem o seu próprio ritmo, exatamente. E tem histórias que parece que elas vêm mais fáceis. E outras que custam mais. E geralmente as histórias que custam mais são as que carregam os maiores tesouros ali. A gente vê que… Eu vi isso nessa história, eu vi o Senhor trabalhando no meu coração. E chegou um ponto que eu não estava escrevendo esse livro pra mais ninguém. Eu estava escrevendo pra mim, sabe? Essa série, ela é muito pessoal pra mim, no meu relacionamento com Deus. E como eu escrevi ela na pandemia, foi uma época de muito deserto mesmo, na minha vida espiritual. E o livro fala sobre escolha. Sobre o personagem, a escolha do verão, é no próprio tema, né? O tema é a escolha do verão, né? Isso, o título. Explica um pouco como é que é o livro, um contexto. Detalhe interessante sobre o livro, é uma história que eu criei anos atrás pra colocar meu irmão pra dormir. Tá brincando. Juro. E aí, tanto que o livro é dedicado a ele e tudo. Então, a série é A Origem das Estações. Isso. E aí vão ser 4 livros. Esse é o livro 1? Isso. Tá. E aí, o livro, ele conta a história do Beor, um garoto de 13 anos, que nasceu numa vila onde só tinha uma estação, e lá era o verão. Era sempre sol, sempre calor, eles não conheciam nenhum outro clima. Até que um dia, de repente, o sol desaparece, o inverno rigoroso chega, tomando conta de tudo. E as pessoas começam a adoecer, os animais começam a morrer. E aí, cabe ao Beor sair numa jornada, junto com 2 animais falantes, para encontrar a estação desaparecida. Entendi. Ele tem que descobrir o que aconteceu com o verão e trazer ele de volta. Eu estou
totalmente curioso. Olha aí, que bom. E assim, o livro, eu me retratei muito no Beor em alguns momentos, porque chegou um inverno, que era um tempo muito difícil. Um tempo onde ele não conseguia ver muita esperança, expectativa. E ele teve que realmente escolher, ele tomou algumas decisões difíceis. E foi um processo no meu relacionamento com Deus, que eu falei, Senhor, eu escolho. Eu não sinto a sua presença, eu não consigo te ouvir, mas eu escolho continuar aqui. E eu vi o Senhor falando comigo, sabe? Além, assim, muito além do que lançar o livro, entregar para as pessoas. Eu sinto que o propósito dele já tinha se cumprido aí na minha vida. Que demais. E aí foi minha primeira escrita. E aí depois que eu concluí, falei, Deus, acho que você tem um negócio para mim nisso. Muito bom. E aí a dúvida, né? Esse medo, assim, foi passando. Eu escrevi um livro junto com um líder aqui da igreja, o Thiago, né? Eu e ele escrevemos um livro juntos. Legal. Sobre propósito, né? Deus te fez de propósito. E uma das questões que a gente aborda no livro, nessa busca de compreender sua vocação, seu propósito, né? Passa por aquilo que você é bom, por aquilo que você tem facilidade. E uma coisa que a gente aborda sempre lá não é aquilo que você é o melhor do mundo. Porque ser melhor ou ser muito bom é treino. Então, o cara que nasceu para ser um jogador de futebol, ele não será um grande jogador se ele não treinar. Agora, mas também, aquele que não nasceu para ser, pode treinar quanto quiser, que também não vai dar certo. Então, eu acho que essa é a ideia que as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade. Tipo assim, poxa, mas pra que eu vou escrever? Eu não sou boa em escrever. A pergunta é, você sente que você tem facilidade para isso? Sim. Você sente que há muito prazer quando você faz isso? Eu lembro que Jesus… ele vai estar falando com a samaritana e tá ali evangelizando ela e tá ali pra se revelar que ele é o Messias e tal. E os caras vão comprar comida. Aí eles voltam e falam assim, mestre, você não vai comer? Aí ele fala, eu já comi. Né? Aí eles falam assim, que achava que ela tinha dado comida pra ele. E ele fala assim, não, porque a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Aí eu sempre falo pras pessoas assim, o que é que quando você tá fazendo, você até esquece de almoçar? Olha, que legal. Gostei. Isso tá ligado ao seu propósito. Sim. Entendeu? E tem gente que é fazendo tabela no Excel. Que eu não suporto. Eu também não. Tem gente que é organizando um armário. Legal, sim. Eu já vi pessoas falando assim, cara, quando eu vou organizar um negócio, o meu armário, o meu guarda-roupa, uma casa, eu esqueço de comer. Porque ele nasceu para aquela… Isso é lindo, que Deus deu um negócio para cada um. Variedade algo mesmo. Que alguém odeia, o outro ama fazer e tal. Então, eu acho legal isso, por quê? Porque às vezes vai ser o 10º livro que vai ser a obra-prima que você escreveu. Só que só vai ter o 10º. Exato. Se você escreveu o primeiro. Você escreveu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Porque isso quer ou não quer, é um grande treino tudo isso, Total. né? Agora a pergunta, o segundo… Tá como aí Sim, já tá escrito. O outono aí. Tá escrito. É o outono? Não, é a primavera. Tá. Mas todo mundo acha que é o outono. É só na sequência. Né, não segue. O que eu falei? Eu falei, gente, licença poética, entendeu? Agora eu tô escrevendo. Os animais falam. Os animais já pode tá liberada pra tudo. Ele já tá escrito. Agora é muito doido, né? Você descreveu bem rapidamente, mas é muito legal a questão da ficção. Sim. Que você faz o que você quiser. Isso é legal. Então, tipo assim, o sol sumiu. Tá? Sumiu, como entendeu? Assim? Vamos falar da Foi física. embora. Que não dá. Isso é maravilhoso, né? Tipo assim, isso o animal legal. fala. Né? Uma árvore se mexeu e é muito legal, né? Você poder romper com tudo, né? E falar, cara, dá pra eu criar o que eu quiser. Exato. E é uma coisa que eu acho tão bonito na fantasia, que eu não lembro onde que eu li isso, mas o pessoal falando sobre o Tolkien, né? Sobre a Terra-média, sobre a figura dos elfos. E eu acredito muito nisso, assim, que a fantasia, ela tem alguns esses elementos fantásticos que nos encantam. E não é à toa, porque quando o Tolkien estava retratando ali a Terra-média e os elfos, ele estava, na verdade, colocando nas palavras dele o anseio dele próprio pela eternidade. Por vencer o tempo, da mesma forma que os elfos venceram. Os elfos não eram tocados pela morte. Por ter esse alinhamento mesmo com a natureza, de tal forma que vive ali com uma natureza restaurada, sabe? E eu acho isso tão bonito na fantasia, porque são algumas coisas que são realmente, assim, super, né, fantásticas além. Mas quando a gente para pra olhar, a gente fala, poxa, isso é também um anseio da terra restaurada, né? Da gente viver esse lugar.
de alguma forma Deus às vezes deixasse o nosso desejo chegar num lugar ali, tipo, tem algo a mais. Sim, né? E é legal porque aí o entretenimento, ele não fica só nele mesmo. Tipo assim, não é só uma história bonita, não é só uma história com elementos interessantes, sabe, que cativam a minha imaginação. Quando eu sou um cristão e eu leio esses livros, o Espírito Santo, querendo ou não, ele me leva para esse lugar do anseio, onde termina as páginas e eu não fico ali só no fantasiar, não. Eu fico na expectativa de que, tipo, poxa, talvez a gente realmente viva isso, sabe? Talvez isso aqui seja, na verdade, só um rascunho de um anseio do coração humano para uma realidade que vai ser muito mais fantástica, que a gente não consegue nem conceber. Uau, só um rascunho. Aham. E você vê que, tipo assim, chega até um momento em que você tem como espectador, né? Você tem uma crisezinha assim, fala assim, mas parece que as coisas estão meio iguais, os filmes estão meio iguais. Sim. Mas ao mesmo tempo tem a ver com um anseio do nosso coração, Pois que vai sendo retratado em tudo, né? Que não muda. A narrativa ela é meio parecida, assim, né? Exatamente. Tipo assim, passam os anos, passam os estilos. Se a gente alinha uma coisa com a outra, a mensagem Parece permanece que dá certo a mesma. no coração do público, né? Exato, a mensagem permanece a mesma. A gente tem isso na fantasia, que é a jornada do herói, que o pessoal fala, que é uma jornada clássica, assim, que o Christopher Vogler, ele estruturou ela, mas ele, na verdade, pegou essa jornada do herói de mitos de toda a antiguidade. Ele foi mapeando. E ele mapeou, e aí hoje escritores e roteiristas usam. Mas a gente para pensar, é a mesma narrativa de anos e anos e séculos atrás, que já estava ali no coração humano. Por quê? Porque quando a gente olha para a jornada do herói, a gente encontra várias sombras de Cristo. Então a gente vê como que no nosso coração humano a gente não consegue fugir dessa grande história, que é uma só história que o Senhor está escrevendo. E até quem não acredita nela acaba sendo influenciado por ela. Parece que você olha e fala, não, tá certo. Esse roteiro tá certo. Tem uma coisa ressoa dentro de nós, né? O Natan, ele escreve o roteiro, Natan, sabia? Olha aí, ó. Tá fazendo um curta-metragem agora, gente. Quem não sabe, o Natan é quem tá aqui na filmagem, na captação. Natan, você tem que lançar seu curta lá na Fefic. Olha aí. Agora vamos falar dessa feira aí. Você fica dando spoiler pra galera. Eu soltei. Agora eu queria saber como é que é o processo pra você. Porque assim, eu confesso que eu sou muito mais oral, né, comunicação do que escrita, né? Então, pra mim, é um parto. Sério? É assim, dolorido, viu? É um parto, assim, pra mim. Então, eu sei que é importante, porque você é uma outra mídia que tem um outro acesso no coração das pessoas. Então, a gente se esforça para. Eu tenho uns 3 começados, assim. Só que é livro não ficção, né? Então, é livro que eu tento explicar um conceito o tempo inteiro, né? Como é que é o processo de uma ficção? E outra pergunta que eu tenho junto, assim, é como é que você alimenta a sua mente para exercitar esse músculo da criatividade? Sim, total. Assim, o processo, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a escrever foi isso do estudo. Porque eu tinha muito esse coração, sabe? De querer fazer algo pro Senhor, de crer de todo o coração que o Senhor se importa com as nossas histórias, que Ele quer usá-las, mas eu não tinha técnica. E aí bate muito naquele quesito da excelência, né? Então, assim, eu estudei, eu li alguns livros, estudar Jornada do Herói e Estrutura de 3 atos. Por exemplo, assim, a Jornada do Herói. Isso, e a Estrutura de 3 atos. São os 2 principais. Tem o Manual do Roteiro, que fala muito sobre a estrutura de 3 atos. O livro chama Manual do Roteiro? E a jornada do Escritor, que é o livro que fala sobre a jornada do herói. E aí eu li, me preparei, sabe? Um pouco mais, assim. E geralmente, meu processo de escrita… Tem 2 tipos de escritores, olha aí. Você vai aprender algumas coisas pra quando você escrever sua ficção agora. Então tá, vai. Tem 2 tipos de escritores que a gente fala, que é o escritor arquiteto e o escritor jardineiro, dentro da ficção. O arquiteto, ele planeja tudo. Ele constrói ali a planta da casa dele. E depois que ele sabe onde cada móvel vai ficar, ele escreve. Então, ele vai escrever um resumo ali de cada capítulo. Ele vai criar a escaleta. No capítulo tal, o personagem conhece tal personagem. E aí, acontece tal coisa. No capítulo tal, eles lutam. Enfim, ele vai estruturar toda a história. E o jardineiro, ele é aquele que planta a semente. Então, ele planta a semente
semente, coloca a terra, rega e ele vê o que cresce. Tem esses dois tipos de pregador também. Né? Olha aí, que legal. A gente usa muito esse termo, assim, Que na legal. ficção. Então, arquiteto e jardineiro. E jardineiro, exato. Foi se eu não me engano, acho que foi o autor da Guerra dos Tronos, sabe? Que determinou. Não conhece, não? Game of Thrones? Ah, tá. É. É que você foi em português. Guerra dos Tronos, ok. Ele que meio que criou, assim, esses termos. E eu sou mais jardineira. O que é um desafio quando é fantasia. Porque fantasia a gente tem que ter muito detalhe. A gente tem que estruturar as cidades, as culturas. E se deixa alguma coisa faltando, os leitores sempre pegam também. É, né? Eles pegam os buracos. E aí a gente fica assim, meu Deus. E tem aquele negócio assim, né, por exemplo, a gente tá acompanhando a série The Chosen, né? Então, Sim. você vê que eles colocaram um negócio lá na temporada 2 que aconteceu o fim agora na 4, por total. exemplo. Uhum. Então ele tinha que saber o que ele queria fazer na Exato. 4 pra adicionar Sim. esse elemento lá na 2, né? Uhum. Já tem que ter tudo Então planejado. você que tá escrevendo uma série ou até mesmo o livro inteiro, porque no final vai acontecer alguma coisa. Tudo Quando acontece conecta. isso, você tem uma ideia lá na frente, você volta e adiciona lá no começo Assim, igual nesse caso da série, eu reescrevi o primeiro, A Escolha do Verão. Porque a primeira edição foi isso, eu não tinha pensado muito nos próximos livros. E aí nesse, eu já tive que escrever pensando nos outros. Então, para eu escrever o primeiro, eu já tenho que saber pelo menos um pouco da história de cada livro. Pra eu conseguir conectar, sabe? E aí, esse que é o desafio, assim. Mas tem muita coisa no que eu escrevo que vai fluindo naturalmente. Principalmente as mensagens, assim, o tema, a moral. Eu sinto o Senhor falar muito comigo no processo de escrita, mas é uma coisa muito natural. Que eu tô escrevendo e aí eu vou entendendo o porquê que eu tô escrevendo essa história. Sabe? Eu fico tipo, é por isso. Esse livro é pra isso. Ele tem esse propósito. E às vezes eu não consigo entender o propósito de antemão. Eu tenho uma ideia que é criativa, e aí eu fico meio instigada por aquela ideia, estruturo ela de algumas formas e depois começo a escrever. Eu sinto muito C.S. Lewis, né? Mas é porque pros autores de fantasia não tem como. Ainda mais fantasia cristã. Né? Exatamente. E ele fala isso, que quando surgiu a ideia inicial das Crônicas de Nárnia, ele não pensou, como que eu consigo fazer uma alegoria teológica, sabe? Que vai ensinar a criança sobre Deus. Não, ele viu um poste de luz e ele viu Aslan. E aí, aos poucos, o propósito da história foi encorpando. Mas não foi uma coisa que veio já de início, assim, pra ele. Nossa, que demais. Esses dias eu tava ouvindo um cara, e era um senhorzinho, assim, que morou com o C.S. Lewis um período como um secretário, assim. E ele falando um inglês. Nossa, uau. Ai, gente. E aí ele contando assim que como era legal o fato de ele ficar o tempo inteiro fazendo jogos com as palavras. Sério? E ele tinha esse negócio, então, por exemplo, ele entrou e falou assim, o cara entrou na sala assim e ele tinha cochilado, né? Aí ele perguntou, você, e em inglês é take a nap, né? Sim. Aí o C.S. Lewis, não, você nunca take a nap. A nap que te take. Ah, que legal, sim. Se você não pega no sono, é o sono que te pega, né? Seria isso. Então tem o tempo inteiro que legal. ele ficava fazendo, ele amava as palavras, né? Sim. Era a ferramenta dele, né? E cara, ele é especial. Assim, e realmente. O legado que ele deixou, né? Eu acho que… Agora, é muito louco, assim, né? Você que tava lá na Inglaterra, você começar a pensar que ele, por exemplo, e o Tolkien frequentavam o mesmo lugar e se conversavam. E, cara, que cena, né? Que lugar frutífero, né? Total. Então era um momento de surgindo muita coisa. Agora, o que faz você alimentar a sua criatividade, assim? Sim. Então, eu amo fantasia. Eu tenho esse espaço no meu coração, realmente, pra ficção especulativa. Que é a ficção especulativa, ela é esse gênero que ele cobre, assim, né? Fantasia, distopia, ficção científica. O que é distopia? Distopia é tipo Jogos Vorazes. Já viu Jogos Vorazes? Então, é essa realidade onde a sociedade deu errado. Tá. É uma coisa, assim, uma realidade futurista onde a sociedade deu errado. Então não tem tanta ficção, não é tão ficção, é uma coisa que dá pra ter acontecido. Exato, seria tipo é uma coisa isso. mais realista, mas que ainda assim tem os elementos ali. A ficção científica, que é aquilo espacial, que pra mim, Star isso… Wars, exato, isso é outra coisa que evoca muito isso do anseio pela eternidade, do que existe além das estrelas. Eu
Eu amo muito. Então, eu sempre tento ler autores do gênero de ficção cristã e de ficção, sem ser cristãos. Então, o C.S. Lewis, o Tolkien, pra mim, O Senhor dos Anéis, aquela, né, vou ser polêmica aqui. Pra mim, O Senhor dos Anéis é ficção cristã, porque a gente tem… Não é? A gente tem alguns leitores que não concordam com esse termo, mas pra mim é um senso de pureza que o Tolkien conseguiu colocar naquelas palavras. Falei assim, meu Deus, eu tô lendo uma história que ela é tão pura, ela carrega essa pureza. Parece que você vai desejando ser puro igual aqueles personagens, sabe? Então eles me inspiram muito. O George MacDonald também, que caminhou junto com eles. Eu li recentemente um autor de ficção cristã que chama Andy Wilson, que ele escreveu Foragidos do Tempo. Ele é americano, muito legal. E aí eu gosto de ler também outras ficções, né? Autores de fantasia no geral. Tem o Brandon Sanderson, que dentro da fantasia ele é o rei, assim, da fantasia atual. O pessoal gosta muito dele. E aí eu sempre me alimento dessas referências, assim. E é muito legal, porque as histórias, às vezes, elas surgem… É aquela coisa que o pessoal fala, nada se cria, tudo se copia nesse sentido, né? Às vezes você pega um conceito de uma história que você achou legal, a ambientação da outra, e uma outra referência, e você junta, e aí forma uma história única, né? Que não é igual às outras. Eu falo muito isso sobre pregação, assim, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, eu vou pregar sobre isso, ou eu vou gravar sobre isso. Tanta gente já gravou, né? Tanta gente já falou. Sim. E eu sempre falo isso, cara, na sua voz vai ser único. Exato. Porque você é você tem um sotaque, você tem uma história, você tem um testemunho, você tem… E quando é como se colocasse num saco, né? E mistura tudo, vai sair um outro negócio. Exato. Né? Então tem que continuar produzindo e fazendo. Eu sou muito a favor disso. E parece que cada pessoa fala na frequência de coração de um público, né? Sim, exatamente. Então tem gente que vai se apaixonar por um autor, tem gente que não gosta, né? E é natural isso, porque é como se fosse uma frequência do coração, né? E é legal porque na ficção cristã a gente tem isso, assim, a gente tem uma variedade muito grande de gêneros, de estilos de escrita, de livros que funcionam para um grupo de pessoas e aí não funcionam tanto para outros, e aí de outro gênero que vai de encontro a um outro grupo bem específico. É muito legal essa variedade. E como é que tá a questão da ficção cristã no Brasil? Como é que tá esse público, assim, né? Porque a impressão que eu tenho é que o brasileiro não tem, assim, o costume tanto de ler nem ficção em si. Não é um mercado super, né? Como é nos Estados Unidos. Sim. Eu lembro que eu morei nos Estados Unidos 1 ano. E na casa de uma família americana. Eu lembro da mãe brigando com as crianças lá na casa que eu fiquei. Eles tinham 3 filhos, tipo assim, 10, 8 e 3 anos. E eu lembro de brigando com o de 10, com o de 8, pra eles pararem de ler. Ai, gente. E eles lendo aqueles Harry Potter, aqueles, né, desse tamanho assim. E eles, apaga a luz, chega de ler. Olha só. Então eles leem muito. No aeroporto, todo mundo com um livrão. E geralmente é ficção. Mesmo. Assim, no Brasil, a gente, depois da pandemia, a pandemia criou um novo público leitor. Então, hoje a gente tem muita gente lendo, que é essa nova geração. Que é de pré-adolescente, adolescente, jovem adulto. Eles estão lendo muito mesmo. Assim, o TikTok, então, ele foi fundamental. Né? Tem umas palavras até só sobre livro, Sim, né? O TikTok, ele meio que trouxe aí um novo movimento do mercado editorial mesmo. De indicação de livro e de tudo isso. Então, hoje, a gente tem essa nova geração que está lendo ficção. Às vezes não tá lendo o que devia na ficção. Essa é a dificuldade. Porque isso de faixa etária, o pessoal não tá seguindo. A gente tá tendo muita gente nova lendo livro mais 18. Livro que não devia, mas aí o livro tem capa colorida, os pais nunca pegam, enfim. E aí fica ali, sabe? Um conteúdo sexual, Exato. né? É uma coisa que a gente… E que a própria ficção cristã hoje tem lutado muito, assim, pra trazer esses leitores. Porque muitos desses leitores são cristãos. De famílias cristãs que têm aí acesso a conteúdos que não… Às vezes por não saber mesmo, né? Acaba tendo acesso. Todo pai que soubesse, ele faria alguma coisa a respeito. E às vezes começa ali, quando vê, já tá lendo, enfim. E aí a ficção cristã hoje, ela tem crescido. O que a gente tem visto, Douglas, assim, é um milagre mesmo. A gente vê um movimento sobrenatural. E eu falo que é sobrenatural porque realmente é, assim. Muitas editoras já tentaram trazer ficção cristã pro Brasil antes. Tentaram investir, a Thomas Nelson, a Betânia. E foi uma coisa que nunca pegou.
Tipo assim, tinha um livro ou outro, mas não vendia tanto. E nos últimos 5 anos, a gente tem vivido um movimento de ficção cristã nacional que tem sido lindo de acompanhar. Assim, as próprias editoras seculares, estão ficando surpreendidas. Tipo, o termo ficção cristã não era usado, era romance religioso, esse tipo de coisa assim. E a gente tem editoras hoje que não são cristãs e que estão começando a querer apostar na ficção cristã, porque elas veem que tem um potencial do mercado. Imagina só, histórias que o subgênero delas é ficção cristã. Tipo assim, é a coisa mais claro possível. São histórias cristãs. Histórias que têm ali morais e princípios, exato. Que carregam a cosmovisão cristã, que carregam a cosmovisão do reino. E elas têm quebrado essa bolha só de dentro da igreja, assim. Tem alcançado muitas pessoas. Então, esse ano, eu falo que a gente está vivendo o ano… esse ano é o ano que está mudando tudo, assim, na ficção cristã. A gente tem a Mundo Cristão, a Thomas Nelson, investindo em peso na ficção cristã. A gente teve um livro que chama Corajosas, da Mundo Cristão, que ele entrou na lista de mais vendidos da Veja e da Publish News. E não foi na lista de mais vendidos de livro religioso, não. Foi de ficção. Junto com todos os outros livros, estava lá, Corajosas, uma ficção cristã. De quem que é? São de 4 autoras. É a Keren Anne, Arlene, Socorro e Thaís. E elas são… Ficção com 4 autoras. Com 4 autoras. Desafio. Não, exatamente. E o livro explodiu. Como que elas fizeram isso? Exatamente. Não, esse livro delas, assim, foi… A gente vê a mão do Senhor mesmo. Que ele era independente. E começou a fazer sucesso. O livro, ele é bem focado para meninas pré-adolescentes. Tá. Então, ele fala sobre contos das princesas nada encantadas. São releituras de histórias de princesas. Só que na vida real, assim. Exatamente, de meninas cristãs, sabe? Que legal. E aí, o livro começou a crescer. E quando a gente viu ano passado, explodiu. E explodiu mesmo. Então, a gente vê que a ficção cristã, ela tem quebrado todas essas barreiras. A gente tem… O que acontece? O público cristão, ele é um público leitor. Querendo ou não. E mais do que a média, né? Exato, sim. Porque a gente tem incentivo em relação à Bíblia o tempo inteiro. Exato. Então, o cristão, eu vi em pesquisas que ele lê mais do que a média do brasileiro. Ano passado, o livro que mais vendeu no Brasil foi Café com Deus Pai. Sim. Passou todos os outros livros. Né? Então, a gente vê que tem esse peso. E agora, o que a ficção cristã está fazendo é trazer para esse público que já lê, falar, olha, leia também essas histórias, leia ficção, leia histórias que vão te entreter, mas te edificar ao mesmo tempo. Como testemunho pessoal, que desafio que é, porque eu vou para livrarias com a Luísa, de 13, e você fica lá assim, poxa, o que eu vou dar para ela? Porque realmente é muito desafiador, assim. Você tem só uma capa. Entendeu? E tá lá uma capa e falando um tema. Sim. Não dá tempo de eu pegar e eu ler aqui pra ver se tem um veneno no meio. Porque se fosse figurinha, você olha a figura e fala, não, aparece a cena, beleza. né? Tipo assim. Agora, não tem como. Então a gente precisa dessa indicação e dos selos que a gente confia, né? Sim, exato. A Thomas Nelson, a Mundo Cristão, a Vida e todas as editoras que a gente confia, né? Então… que importante isso, né? Porque não adianta, pro adolescente, pro jovem ali, tem um acesso muito mais profundo à ficção no coração deles. Né? E é aquele negócio da cultura que a gente falou. É uma coisa muito forte, assim, que um adolescente de 13 anos que pega o livro errado no momento errado, o estrago que aquilo pode fazer na identidade dele é muito grande. Muito grande. E aí você troca aquele livro que talvez pode quebrar ele ao meio, alimentar as mentiras dentro da cabeça dele, você entrega uma ficção cristã que vai reafirmar a identidade dele em Cristo. Isso é demais. É uma geração inteira que a gente tá salvando, que a gente tá, tipo assim, curando de dores que talvez eles não vão precisar ter por ter acesso ao conteúdo errado no tempo errado. Ter a narrativa certa. Exato. E aí vocês aceitaram esse desafio, meu Deus do céu, de fazer uma feira de ficção cristã. Isso. O nome ficou então? FEFIC. FEFIC. Muito legal. Feira de ficção cristã. E aí, em qual edição tá? Na terceira. Na terceira, é o terceiro ano que vocês fazem. Terceiro ano. E vai acontecer aqui em São Paulo. Isso, dos dias 17 a 20 de julho, no campus da Mackenzie, em Higienópolis. Que legal. Uhum. Uma vez eu fui ver o Tim Keller lá. Ai, sério? Ai, então vai ser 17 a 20 de julho. Então são
4 dias. 4 dias de feira, o dia inteiro. Tá, e aí são estandes Isso. das editoras, Uhum. tudo de ficção que tá sendo lançado. E esse ano também se expandiu um pouco mais, né? Exato. Então, a feira, a gente teve essas 2 edições prévias, que aconteceu em Belo Horizonte. Uhum. E elas foram no escopo bem menor. Até porque eu não tinha uma pretensão muito grande quando eu criei, não. Eu queria realmente, poxa, eu queria que o pessoal da minha igreja tivesse acesso a livros de ficção Legal. cristã, sabe? E aí foi algo que, pela graça do Senhor, foi crescendo. E aí, esse ano, a gente tá no escopo maior até o Sim. momento. A gente tem 14 editoras já. A gente vai ter a Thomas Nelson, a Mundo Cristão, a Jesus Cop, várias editoras, a Quatro Ventos, várias editoras Top. lá com a gente. Então, a gente vai ter as editoras, a gente vai ter a parte dos autores independentes, porque a gente apoia muito esse pessoal também que quer viver da escrita, que crê na escrita como um ministério. Então, é um pessoal que não tem editora ainda, mas tem Então vai ser histórias pra descobrir contar. de talentos ali. Exato. Esse é o É um dos maiores focos. Né? exato, esse é um dos meus desejos, assim, que as editoras possam encontrar ali futuros autores também, ver o peso, né, ver o potencial da ficção cristã. E a gente vai ter esses autores independentes e vários autores convidados que vão estar indo lá também. Então a gente vai ter a Fernanda Vitivisky, a gente vai ter o pastor Emílio Garófalo, Ele vai tá lá. a gente vai ter o pastor Leandro Lima, que escreve fantasia cristã, é um pastor da Presteriana. Sei quem é. Sabe? Ele escreve as Crônicas de Olã. Se eu não me engano, é a fantasia cristã mais antiga que a gente tem, assim, nacional. Escrita por um Entendi. brasileiro no país. E ele vai estar lá com a gente também. O Bibo vai estar lá com a gente. As 3 autoras corajosas vão estar lá também. Ah, legal. A gente vai ter mais 2 autoras da Thomas, mais uma autora da Mundo Cristão, que é a Camila Antunes, a Paty Müller e… esqueci o nome da terceira. Acho que só aquela… Guilherme? O Guilherme Amarino também vai estar lá, Sim. né? Ah, e Felipe Fogossi, esqueci. A gente vai levar o Felipe Fogossi também, que ele é um quadrinista e ator. Então, é uma das coisas que a gente tá começando a abrir nessa edição, é para cinema e quadrinhos. Eu tenho um coração Sim. muito grande por cinema, assim. O meu sonho é escrever um roteiro de filme, essas coisas assim. Olha aí, Meu- Nathan. olha Olha aí, aí, ó. Nathan. Meu sonho! Eu escrevi um curta, um roteiro Fala de aí, um que você curta. tá escondendo as coisas aí. Não, eu escrevi um roteiro de um curta em 2020. Que eu inscrevi num festival nacional, assim. E aí eu ganhei em 7º lugar. É mesmo? Junto com o pessoal de cinema da USP. Tipo Meu assim, uma coisa Deus. meio aleatória que Deus fez Que aí. demais. Então eu amo muito essa área, sabe? E aí a gente tá trazendo, estamos abrindo aí pra quadrinhos e cinemas. Porque a gente crê isso, assim. A ficção cristã, ela é narrativas, histórias que apontam pra Cristo. Que trazem isso, esse batizar, né? Esse regenerar da imaginação. E elas não estão só nas páginas de um livro, elas estão na tela, elas estão no quadrinho. Ainda mais agora, vai muito além, Ainda né? mais agora. Então, assim, pra galera que tá aqui com a gente vai estar Sim. lá do Dizascope, Olha eu aí, vou ó. estar lá. Uhul. E aí tem 2 autores, né? Isso. O Johnny vai estar lá, o Dr. Johnny, do Divinamente, Olha pra aí, falar ó. dos 2 livros que a gente lançou. E um lançamento do mês que vem, né? Que não sei nem o que eu poderia falar. Mas o Saulo Daniel, a gente vai lançar um livro chamado Você Entendeu Errado, que é da série que a galera tanto ama aqui no YouTube. A gente vai lançar um novo livro, que é Você Entendeu Errado. Então a gente vai analisar textos que a galera geralmente entendeu errado, dando os princípios de interpretação ali. Então que tá legal. muito legal esse livro. E o Saulo vai estar lá também, a gente vai lançar. Então vai ser muito legal a gente ter esse tempo. E é muito Sim. legal encontrar com a galera que Sim. acompanha, porque aí você tem um feedback real, né? De o que Total, mais tá tocando é. as pessoas e tal. E aquela troca de experiência demais. Então, assim, é de 17 a 20 de Isso. julho e é aberto pra todo mundo. Isso, a Mas tem entrada que se é inscrever gratuita. pra a gente ter um controle, né? Então, como é que faz? Exato. A gente tem que… Você só tem que retirar o seu ingresso gratuito, até por causa do espaço que a gente vai fazer, que é a Mackenzie, tem toda uma organização. Então, para você retirar o seu ingresso, só precisa acessar o link, que eu Vamos acho que vai deixar na estar aqui descrição, embaixo, né? Que é a nossa página no Simpla. É uma coisa assim de 5 minutos, retira o seu ingresso ali e aí apresenta ele lá na entrada, na portaria da faculdade. Que legal, que demais. Beleza, então, ó, Ai. já tem compromisso marcado, anota na sua agenda aí, 17 a 20. Eu aí. vi que vocês estavam esperando, tipo assim, quantas pessoas por dia lá vocês estavam esperando? A gente tá numa média aí de 1.000 a 2.000 pessoas por dia. Isso, então se Na organiza aí feira, pra se você organiza, gente. pra você Tem não muita ficar coisa de legal. fora desse Sim. tempo aí. Tem o Instagram da feira que eu acho que é legal passar, pro Legal. pessoal que quiser saber, porque programação, tudo isso, esses detalhes a gente coloca lá. Que é fefic com 2cs.feira. Tá,
Legal. Então, estejam lá para você estar em cada… E é muito legal esse ambiente de feira, não sei se você já esteve. É maravilhoso. Eu amo, assim. Eu já amo fui na também. Bienal, tinha a Expo Cristã. Sim. E o que é legal? Todo estande tem um brinde. Então Isso você sai de lá, nossa, assim… ó. isso é total. Olha, na FEFIC, eu vou falar, viu? Tem uns estandes lá que o pessoal tá… É copo de brinde, o pessoal Olha tá aí, ó, tá tem mirando squeeze, alto. caneta. É muito legal. Aqueles caderninhos. Você sai de lá, assim, ó. Com muita coisa, assim. E eu amo esse ambiente, assim. Eu não muito sei legal. se você já foi na Comic Con. Nunca fui. Ai, eu sou apaixonada. Falaram que é Ai, eu maravilhoso. amo. Então, pensar que, tipo assim, a gente tem esse lugar que é uma celebração de cultura feita por cristãos, celebrando o relacionamento do cristão com a cultura, com as histórias. É um ambiente muito família e é maravilhoso. Acho Muito que vocês vão legal. gostar. Muito bom. Eu queria te perguntar desse tempo seu na Inglaterra, Sim. né? Às vezes a gente fala assim da Jocum, a gente fala de missões. Por muito tempo era sempre… não, fui pra África, né? Fui pra países que a galera fala de terceiro mundo, né? De países mais pobres e tal. E você foi pra Inglaterra. Qual que era o trabalho na Inglaterra? Como é que era desenvolvido o trabalho lá? Sim. Então… Era Londres mesmo? É Londres. Eu morei na base de Londres. Morei em 2 bases, mas aí morei 1 ano e pouco na base de Londres. É muito legal, porque a Inglaterra, eu sinto que ela é um país que ela nos deu muito, assim. Eu sempre tive esse amor por lá, principalmente por causa do legado de literatura cristã. Exatamente. Que a gente tem Tolkien, C.S. Lewis, Jane Austen. E eles viveram… Eu sou da igreja metodista, então a gente tem o John Wesley, né? Nossa, eu já fui na casa de uma… Eu fui no museu. Eu acho que é onde ele morava em cima. Também, é isso mesmo. Então a gente vê tudo isso, né? Que eles entregaram e que a gente vive hoje, até mesmo esse legado deles, né? Esse resquício desse legado. E a gente vê que hoje lá esse fogo mesmo se apagou. A gente vê as igrejas, a gente vê o pessoal muito morno, assim. Parece que não sei, parece que algo assim se colocou sobre aquilo que estava tão vivo, né? Então, na época que eu fiquei lá, a gente fazia alguns trabalhos com igrejas locais. Que ano que foi? Foi 2017 e 2018. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, a gente fez alguns trabalhos, a gente trabalhou muito com igrejas locais, com o discipulado, com as igrejas lá. Ao mesmo tempo, olha que legal, eu vi também Deus se manifestando para as pessoas lá de uma forma muito sobrenatural, de formas muito bonitas, assim. Ao mesmo tempo que a gente tinha igrejas que estavam bem mornas. Essas que vocês foram, eram igrejas geralmente inglesas ou de imigrantes? Inglesas. Era geralmente as inglesas, sabe? Que tinha o pessoal. As igrejas metodistas lá, então, era a coisa mais difícil, assim, de se ver, sabe? Então, a gente trabalhou bastante servindo essas igrejas locais. Eu morei numa região que eu fiquei completamente apaixonada, que chama Cornwall, Cornualha. Que é uma região onde eles têm… É uma região que tem muita pobreza e depressão. Porque é uma parte de praia. Então, acabou o verão, não tem nada. O pessoal não tem perspectiva de vida, não tem nada, assim. No verão tem turismo? No verão tem turismo. E aí acabou, não tem mais nada, porque é praia, né? E aí eu vi lá Deus fazendo, assim, um avivamento através das igrejas pequenininhas, sabe? Onde só tinham os idosos. E a gente vê… E eu vi a presença de Deus, e Deus falando e movendo. Foi uma coisa muito bonita mesmo, que me marcou. E aí em Londres, a gente trabalhou muito também com o povo muçulmano. Sim. Que essa é uma realidade da Inglaterra no geral, né? É uma coisa muito forte em Londres, então você vê boa parte da população hoje é muçulmana. Então é uma coisa muito forte ali na cultura, nas pessoas. O Ramadã, a cidade para no Ramadã, sabe? Então foi um tempo muito legal, assim, de estar trabalhando, de estar servindo mulheres muçulmanas também. A gente tinha um salão. Eu morava num bairro que ele era na Zona 4. Então ele era um bairro mais pobre, vamos dizer assim, de Londres. E aí lá a gente tinha alguns casos. A gente tinha um pessoal que tinha uma condição de vida um pouco mais difícil. A gente tinha um pessoal que vivia quase no estado de morador de rua, mas eles tinham um lugar para dormir. Só que eles não tinham comida, não tinha nada direito. E aí a gente fazia, junto com o Exército da Salvação, não sei se você conhece a igreja, eu amo a história deles. A gente fazia no Exército da Salvação um salão para mulheres, toda quarta. Que aí a gente fazia tudo de graça. A gente tinha as missionárias que aprendiam
aprendiam a corte de cabelo, pintar a unha, principalmente as mulheres muçulmanas, que elas são muito vaidosas. Muito, elas amam tudo de estética, beleza, sabe? Então era o nosso momento de estar, tipo, recebendo elas, de estar conversando com elas, entendendo ali a visão delas, falando do Senhor. E no ambiente só entre as mulheres, aí elas podem colocar o cabelo pra fora? Não. É só num ambiente que é, tipo, realmente seguro pra elas. É só dentro tipo, da casa delas, praticamente. Tipo, são minhas amigas, é a minha família. Então, diante de você, não exatamente. Entendi. Tipo, a moça do salão. Entendeu? E aí a gente trabalhou muito com essas mulheres, sabe? Com esse público mesmo, assim, naquele bairro que a gente tava. E foi muito legal. Foi um tempo maravilhoso, assim, de ver o Senhor agindo ali, através, até mesmo a perspectiva, às vezes, que a gente tinha, tipo, poxa, acho que morreu, né? Deus fez muita coisa aqui, acabou. E a gente vê, tipo, não, na verdade, o Senhor ainda tem. Mas a gente que tanto recebeu, agora tem que voltar. Eu creio muito nisso, assim, que o evangelho tá fazendo o caminho de volta. Porque se você pensar assim, de Jerusalém, né? Você tem indo para a Ásia, né? Tanto que a gente lê em Apocalipse das igrejas ali. E aí depois indo para a Europa, tomando toda a Europa, indo para os Estados Unidos e vindo para o Brasil. Né? E meio que o final foi a gente ali, né? E aí agora você vê o evangelho fazendo o caminho de volta, né? Olha só que E o Brasil sendo esse lugar, enviando muitos missionários. E de volta para a Europa e de volta para a Ásia até chegar em Jerusalém de novo, né? Uau, glória a Deus. E esse eu acho que é um grande desafio nosso. E eu tenho insistido muito com a galera, e até quem está nos ouvindo hoje aqui, que tá como imigrante, eu tenho falado muito isso, né? Será que é imigrante ou é missionário? Né? Será que você foi para ir para ganhar euro, para ganhar libras, ganhar dólar, ou você foi aí para entregar de volta o fogo, né, de amor por Jesus e tal, né? Então eu acho que precisa de mais pessoas indo e você estava num ambiente, num lugar de pobreza realmente física, né? Mas é uma outra pobreza também muito presente, total. né? Espiritual, uma pobreza na alma mesmo, né? Como você disse, de muita depressão, de muita crise, por ter abandonado, né, o Senhor. Um ceticismo muito forte. O que eu vi lá, que foi uma coisa muito legal, é que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de acreditar em Deus, porque a gente precisa das coisas, né? Porque a gente ora para Deus nos dar e etc. E lá eles não têm muito isso. É uma coisa você por você, eu tenho o mínimo, eu trabalho e consigo. Então a gente vê que quando os britânicos, eles realmente se convertem, eles têm uma experiência com Deus, é uma coisa muito bonita. Porque não é por uma necessidade financeira, nem nada assim. Eles realmente têm um encontro com o Senhor, porque eles entendem a necessidade espiritual deles, sabe? Então eu via tantas histórias, assim, de pessoas que literalmente sonharam com Jesus. Porque é um pessoal que vivia num estado de ateísmo muito forte. E não tinha o que levaria eles para a igreja, senão o próprio Senhor. Sabe? Então é muito legal. E eu acho uma outra coisa bem legal, que eu tenho ouvido sobre Londres e sobre alguns outros centros ali na Europa, é que você vai para ter uma experiência com quase todas as nações, né? Isso é verdade. Então, apesar de você estar ali na Inglaterra e parecer que eu não trabalho com inglês, na verdade, você tem… eu acho que hoje é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, né? Então, você vai ter uma experiência de lidar com muçulmanos, você vai ter uma experiência de lidar com africanos, você tem uma experiência de lidar com latino e tal, todas aquelas comunidades, né? Então, se você trabalha num bairro, é um bairro de oriental. Você vai fazer um trabalho em outro bairro, é um bairro que os africanos estão lá. Então, para o missionário, principalmente em treinamento, é um lugar bem interessante, né? Você tem contato com muitas culturas, com muitas cosmovisões, assim, forma de funcionar. É uma coisa que vai até te lapidando também, de entender o outro, aprender, se adaptar mais rápido também. Muito legal. Uma coisa que eu não te perguntei, se a galera quiser o livro, onde que elas encontram? Sim. Olha, o livro, ele tá Pela Thomas e com a Pilgrim. Ele tá disponível em todas as livrarias do país. E tá no site da Amazon, todas as livrarias online também. Legal, vamos deixar um link da Amazon aqui, então, pra galera. Pra quem quiser já pedir aí, A Escolha do Verão. Sara, obrigado. E assim, eu assim, tô muito impressionado pela sua coragem. Entendeu? O livro já é uma coragem, né? Sim, já é uma…
Mas a feira Pois é uma coragem, sabe? Demais, E eu me nossa. identifiquei muito com aquilo que a gente tem feito no Desascope. Sim. Porque no momento que a gente falou assim, vamos fazer uma conferência, vamos fazer não sei o quê. Cresce o escopo, né? Exato, e as chances de dar errado são maiores. Total. E alguém vai ter que assumir a dívida se der. Exatamente. Mas a verdade é que Exatamente. assim, cara, nós temos que ter coragem. Nós temos que tomar a frente e fazer. E você tão Ai. jovem, falando sim, e pegando um tema e Pois falando, é. Senhor, eu quero participar do que o Senhor está fazendo através desse tema que o Senhor me deu. E obrigado pela sua Ai. coragem e que o Amém. Senhor multiplique muitas vezes mais tudo Amém. que vocês estão semeando. E que ano após ano isso possa crescer, se desenvolver, tomar aí maiores proporções Amém. para que o Senhor use tudo isso para a Sim. glória dele. Amém. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Ai, tô muito feliz. Vai ser um tempo muito bom, em nome de Jesus. E é isso, assim, isso que você falou da coragem, né? É um desespero muito grande que bate, porque só de viver da escrita já é uma coisa fora do já é. normal. E aí tá fazendo um evento, é muitas coisas que vêm no coração, mas aí eu lembro que eu tô vivendo aquilo que eu sempre sonhei. Falo, poxa, na adolescência eu sonhava em viver isso, em ver o Senhor se movendo na cultura, em fazer parte, mesmo que um pouquinho daquilo que Ele tá fazendo. E é esse Então, negócio um assim, privilégio. né? Às vezes alguém tá aqui assistindo a gente e tem um incômodo no seu coração. Ele tipo Sim. assim, poxa, a ficção podia ser maior no Brasil. Né? A ficção cristã podia ser maior no Brasil. E aí alguém tem que levantar e fazer alguma coisa. Eu acho que a gente precisa sair desse lugar da reclamação e da murmuração pra ação. E aí começa pequeno. Sim, Você vai começar sempre lá chamando uns começa. amigos, tal, e vamos fazer um negócio aqui, daí outro ano a gente vai mais expandir. Mas alguém precisa se Verdade. levantar pra fazer. Então você que tá aqui com a gente, você tem um incômodo, Olha pode ser aí, em ó. outra área aleatória. Faz alguma coisa. Começa pequeno. Começa Sim. com uma coisa menor. É o Senhor que faz mas crescer. Exato. Você vai fazendo crescer mais e mais. Ai, Glória a Deus. amém. Então, 17 a 20 de Isso. julho, Fefique. Estão você todos não convocados. pode faltar, principalmente se você estiver aqui na região de São Paulo. É. Mas se você puder vir pra cá, Vem tá? também. 17 a 20, a entrada é franca e o link tá aqui na descrição. Você só tem que retirar seu ingresso. Vai ser lá na Mackenzie. Beleza? Deus Uhul. abençoe vocês e não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu.